Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Herculano Barbosa. Hoje o vídeo que eu quero trazer para vocês é a respeito de carro. O que é mais vantajoso para a gente? Alugar um carro, comprar um carro ou financiar um carro? Esse é um assunto bem polêmico que bastante gente tem dúvida e hoje eu parei um tempinho para a gente colocar no papel o que mais compensa. Bora lá ver os cálculos? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então, como havia dito, o que eu quero trazer hoje para vocês é a diferença entre alugarmos um carro, comprar um ou investir o dinheiro de comprar um carro. Como todos sabem, acredito que não é segredo para ninguém que carro não é nenhum investimento. Embora muitos o tenham como o principal bem, né? O carro, ele na verdade, ele só te suga dinheiro. Alguns dizem, inclusive, que carro é como se fosse uma segunda família. Já adianto que os valores que eu coloquei pode variar de cidade para cidade, questão de seguro varia, né, de acordo com o perfil da pessoa, com o CEP da residência, mas no geral não vai mudar muito disso aqui. Eu vou compartilhar minha telinha agora com vocês. Vamos lá. Galera, é o seguinte, eu fiz uma cotação pela Localiza, um carro popular, para alugar por 48 meses, por 4 anos. Depois, no final de 4 anos, a gente devolve o carro. A princípio pode parecer meio doideira, né? Porque você vai pagar um preço aparentemente alto, ficar 4 anos com o carro, depois devolver e ficar sem nada, né? Muitos vão falar, puxa, mas quando eu compro o carro, pelo menos no final dos 4 anos eu vou ter o carro para vender e sobrar alguma coisa para mim. Será que é verdade? Vamos lá. Aqui são as coberturas que já está incluído no aluguel do carro, que é emplacamento, documentação, manutenção preventiva, corretiva e por aí vai. Ou seja, todas as despesas, desde documentação, seguros, tudo, já está tudo incluído no aluguel do carro. Então, teoricamente, a gente só vai pagar o que gastar de combustível, pedágio, se tiver alguma multa, né? E as demais coisas vai estar tudo incluído no aluguel. O modelo que eu tirei aqui da Localiza foi esse Onix Plus LT Sedan Flex, 4 portas. É um carro popular, mas é um carro, né, tamanho família aí, que eu acho que atenderia razoavelmente a maioria das pessoas. O preço desse carro que eu consegui, o mais barato, foi R$ 1.820 por mês, parcela fixa em 48 meses, incluso tudo aquilo que a gente já havia falado anteriormente, tá legal? Vamos lá. O preço de tabela desse carro aqui para comprar hoje está R$ 93.883, se a gente fosse comprar ele à vista, tá? E o primeiro exemplo, eu vou partir do pressuposto que nós temos esse dinheiro para comprar o carro, nós temos os R$ 93.833, porém optamos por não comprar o carro e alugar esse mesmo veículo, tá legal? E o que eu fiz? Eu peguei esses 93.800 e coloquei numa aplicação que me dê 1% de rentabilidade mensal, tá? É difícil achar 1%? Hoje em dia não, hoje em dia não está difícil achar 1% em renda fixa. Tem CDB, inclusive, que tá dando isso aí, tem que pesquisar um pouquinho. Alguns alguns títulos do Tesouro também, Tesouro Selic+, tá passando disso no momento. Então, assim, a oportunidade de renda fixa tem hoje assim, com 1% líquido tranquilamente. Renda variável ao longo prazo dá mais que 1%, porém, como aqui a gente vai comprometer o saldo com as parcelas, então nada que você vai ter obrigação de pagar, que você precisa contar com o dinheiro, você não pode colocar em renda variável. Então, nesse caso, não vale a renda variável, tá bom? É renda fixa mesmo, porque a gente precisa contar com o dinheiro mês a mês. Então, vamos lá para o raciocínio. Eu peguei os 93 mil que eu tinha para comprar o carro, não comprei, apliquei ele numa renda fixa. No primeiro mês ele vai me render 1%, ou seja, R$ 938. Eu vou acabar o mês aqui com 94.700 e pronto, já vou pagar a primeira parcelinha do meu carro alugado. 1.820, vai me sobrar R$ 92.951.
Esses 92.951 ele vai continuar rendendo o mesmo 1%, né? Só que agora cada mês que vai passar ele vai render um pouco menos, porque o montante está diminuindo, né? E no segundo mês eu vou pagar a parcelinha, vai me sobrar R$ 92.000, assim sucessivamente, né, galera? Ó, nessa tabela aqui a gente finaliza o primeiro ano, né, o 12º mês ainda com um saldo de R$ 82.651, né, que após pagar a 12ª parcela do carro, ainda vai ficar R$ 81.657. Vamos lá para o segundo ano. Olha lá, vamos voltar lá, 24, isso. Mês 12, sobrou 81.657. No final de 2 anos, o raciocínio é sempre o mesmo, gente, eu não vou ficar me estendendo muito aqui, né? No final de 24 meses, ainda vai me sobrar 68.931 após pagar a 24ª parcela. No mês 25, eu vou finalizar com 67.800. Final de 3 anos, eu ainda vou ter R$ 54.591. Depois, no 37º mês, pagando a parcelinha, R$ 53.313. E bora lá, acabando o 4º ano, no 48º mês, eu vou ter R$ 39.154, vai me render apenas R$ 398. Eu vou pagar a última parcela, R$ 38.433 é o valor que vai me sobrar. E pronto, devolvi o carro. Passei 4 anos aí, eu tinha R$ 93.000 lá no começo, desfrutei do carro por 4 anos, devolvi o carro, não tenho mais carro, não tive outras despesas além das despesas rotineiras, né? E me sobrou R$ 38.433, né? Como a gente viu, não é vantagem, né? Não é nenhum bom investimento o carro, ele só me deu prejuízo, mas eu precisava do carro. Então essa foi a minha primeira opção, o aluguel. Agora, vamos lá, por resumindo. Eu tinha um patrimônio inicial de R$ 93.833, lembra? Eu optei por investir o dinheiro e não comprar o carro à vista. Durante todo esse período, ele me rendeu uns juros aí aproximadamente de quase R$ 32.000, R$ 31.960. Eu tive uma despesa total aí com o aluguel do carro de R$ 87.360. Finalizei o período de 4 anos com um saldo ainda aplicado em renda fixa de R$ 38.433. O custo total, se eu for considerar o meu patrimônio inicial menos o meu patrimônio final, foi de apenas R$ 55.399. Dividido por 48, o meu custo mensal foi de R$ 1.154. Ué, Herculano, mas a parcela não era 1.820? Por que está dando apenas 1.154? Simples, porque a diferença é os juros que a gente ganhou nesse período, diluído no mesmo período de 48 meses. Então, meu custo mensal não é 1.800, é 1.154, porque os juros me ajudou a bancar essa parcela do aluguel aí durante esse período de 4 anos. Agora, vamos fazer uma simulaçãozinha comprando à vista o carro. Será que é mais vantagem comprar à vista? Todo mundo sabe que o carro ele sofre depreciação. Embora ultimamente o carro valorizou, mas não se engane, o seu carro usado pode ter valorizado, mas o carro zero também valorizou na mesma proporção. Então, se você vender o seu carro usado, ele valorizou, porém vai comprar um carro novo para você ver, a diferença também vai existir. Não existe como você comprar um carro zero e vender ele depois de 4 anos mais caro do que você pagou e o carro zero permaneceu o mesmo preço, tá bom? Então não se iluda com isso também. Vamos lá, eu comprei o carro à vista, paguei R$ 93.000, era tudo que eu tinha. Vamos supor que esse carro ele sofre uma desvalorização aí durante os 4 anos, progressiva. No primeiro ano eu coloquei uma desvalorização de 20%, que é mais ou menos o que ocorre depois que a gente tira o carro da concessionária. No segundo ano, uma desvalorização de 10% e no último ano mais 10%. Ou seja, do período que a gente tirou o carro da concessionária até o final dos 4 anos, teve uma desvalorização de 35%. Vamos imaginar que nós conseguimos vender esse carro por 60.803.
né? Eu acredito que um carro comprado por R$ 93 mil e vendido a 60.803 4 anos depois é uma boa venda, tá? Não foge muito disso aí não. Se você conseguiu fazer um negócio desse, eu acho que você fez um bom negócio, tá? Questão de seguro, gente, isso aqui varia bastante, varia de perfil de condutor. Pessoa de mais idade tende a ser mais barato, pessoa que não tem histórico de sinistro tende a ser mais barato, jovem entre 18 e 24 anos fica super mais caro, né? Mas eu tive que fazer uma média aqui, eu coloquei em torno de 4% o valor do veículo, tá? Então ele foi caindo ao longo do tempo, porém durante 4 anos nós gastamos com seguro R$ 11.890. Vou colocar também que nós fizemos uma revisão anual, sem revisão de concessionária, mais alguma coisa que você tem que trocar, filtro de ar, balanceamento, alinhamento que não está incluído. Vamos supor que nós gastamos R$ 1.000 por ano só, isso aqui está bem conservador, e no terceiro ano nós gastamos R$ 1.500 e no quarto ano também R$ 1.500, o que perfaz um total de R$ 5.000 apenas com a manutenção desse carro que nós compramos à vista 0 km. De imposto, estou considerando aqui 4% como IPVA, que é o valor do estado de São Paulo, mais licenciamento e seguro obrigatório, tá bom? Vai dar em torno de 4.180 aí no primeiro ano, 3.400, 3.100, 2.859, a gente vai gastar aí mais de R$ 13.500 no final de 4 anos. Despachante, emplacamento, coloquei só R$ 1.000, isso aqui também varia de acordo com a cidade, o teu despachante, né? R$ 1.000, isso aqui normalmente cidade grande é até mais que isso, tá? Mas eu coloquei R$ 1.000 aqui, só para não dizer que a gente está exagerando nos cálculos, tá bom? Então mesmo assim a gente teve aí um gasto mínimo só para manter esse carro de R$ 31.489, praticamente R$ 31.500, tá legal? Agora, por que as pessoas muitas vezes acham que é vantagem a gente comprar um carro? Porque esses R$ 31.000 aqui a gente pagou durante 4 anos e muitas vezes a gente não percebeu que pagou ele. Porque a gente vai trabalhando, a gente vai gerando riqueza, a gente dá um pulo aqui, faz, ganha um dinheiro ali, um 13º, vai pagando e não percebe. Eu vou fazer você refletir um pouquinho. Vamos supor que você comprou o carro à vista, era tudo que você tinha, e você combinou, vamos supor, com o seu pai, que vai te emprestar um dinheiro sem juros para você devolver para o seu pai quando você vender o carro. Só para ficar fácil o raciocínio aqui, para tentar ficar didático o assunto. Daí você combinou da seguinte forma: pai, acabei de comprar o carro à vista, todas as despesas você paga para mim, quando eu vender o carro eu te devolvo o que eu gastei, tá? E eu não vou te pagar juros, nada. E vamos supor que o pai concorde, é só um exemplo hipotético, tá, gente? Mas é a realidade, tá bom? Mas só para ficar fácil de entender. Então vamos lá, então eu vou ter todo esse gasto e só vou devolver o carro, eu só vou devolver o dinheiro quando eu vender o carro. Então eu comprei o carro à vista, R$ 93.000, ele depreciou R$ 33.000, eu consegui ainda vender ele por R$ 60.803, né? E a partir do momento em que eu vendi ele por 60 mil, eu fui lá e devolvi para quem eu emprestei o dinheiro todos os custos que ele me deu durante esses 4 anos. Então eu fui lá e devolvi R$ 31.489 para quem eu emprestei. Então sobrou quanto? R$ 29.314. Tá? Então o custo de manter esse carro aqui total foi de R$ 64.518. Se a gente for dividir aqui, deu R$ 1.344 por mês comprando carro à vista. O nosso patrimônio, que no carro alugado, vamos ver se a gente consegue ver lá. No carro alugado, tinha sobrado R$ 38.433 com um custo médio de R$ 1.154. Então, mas vamos focar no patrimônio aqui, que eu acho que é mais interessante. R$ 38.400 que sobrou aqui. Né? E nessa segunda situação aqui, quanto que sobrou? Nem 30 mil, sobrou 29.400. Estão vendo a diferença que deu? Isso sem dizer que aqui você não tem dor de cabeça você não tem dor de cabeça com despachante, com venda de carro, com ficar cotando seguro, nada disso. Você usa, usufrui do carro e depois devolve no final do período.
Vale lembrar que isso aqui não é um incentivo para alugar carro, é apenas para fazer você pensar e colocar no papel os seus custos, os seus gastos e ver se para você faz ou não sentido o que eu estou falando, tá bom? Vamos lá, agora vamos comprar um carro a prazo para a gente ver o que acontece? Agora aqui eu chuto barde, hein? Vamos lá. O carro a prazo. Eu coloquei que nós não demos entrada, a gente pegou os R$ 93.833, parcelou em 48 vezes de R$ 2.937 a uma taxa de 1,8. Pessoal, só de juros aqui a gente vai ter pago R$ 47.168. Eu acho que já deu para perceber que não é uma boa coisa que a gente fez, mas vamos lá. Os gastos fixos no carro à vista é o mesmo parcelado, óbvio, né? Você não vai ter desconto no seguro, nem nos impostos, você não vai ter desconto nenhum porque você parcelou o seu carro. Pelo contrário, além de tudo que você já pagou lá, você ainda vai pagar mais R$ 47.168 de juro, o que vai fazer um total de R$ 78.657. Vamos brincar daquela mesma forma que a gente emprestou o dinheiro e depois a gente vai devolver só quando a gente vender o carro? Então vamos lá. A gente começou com um patrimônio líquido zero, na verdade, né? Porque a gente não tinha o dinheiro e comprou um carro. Então, se a gente vendesse o carro, no dia que a gente comprou o carro, nosso patrimônio é zero, porque a gente tem uma dívida de R$ 93.000 e um carro que vale R$ 93.000. Então, um mata o outro. Se a gente vende o carro, a gente quita a dívida e fica no 0 a 0. Concorda? Ok. Então tá. Só que durante o período de 4 anos, esse carro depreciou 35%, ou seja, R$ 33.000 a gente perdeu só na depreciação, como nos outros dois exemplos também. Só que a gente teve uma despesa agora, além das despesas fixas, também os juros. Então a gente teve uma despesa de R$ 78.000. E o que aconteceu? Agora a gente vendeu o carro e foi lá tentar pagar para quem a gente emprestou. Ou seja, nós ficamos devendo ainda R$ 17.854. R$17.854. Ou seja, nós não... Essa foi a ilusão de você achar que você tem um carro. Eu tenho um carro depois de 4 anos, acabei de pagar tudo. Mas na verdade, ele só te deu despesa. Isso aqui faz toda a diferença entre você ser bem sucedido e ser um fracassado financeiramente. Infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas, principalmente classe média, um pouco sobe o salário, ao invés dela pegar o dinheiro e investir, aplicar, não, vai lá, troca de carro financiado. Então a gente viu aí que 47 mil foi só de juro. Então ela começou com um patrimônio de R$93.000 e acabou com menos de 17 mil. Então só queimando dinheiro. Agora vamos ver o contrário. Essa mesma pessoa aqui, ó, nesse exemplo, ela não tinha dinheiro, concorda? Ela foi lá e financiou o carro à vista, financiou o carro a prazo, pagando só as parcelas. Ela não tinha dinheiro, mas vamos entender que ela conseguiu pagar todas as parcelinhas bonitinho, conseguiu pagar também as despesas do carro. E você concorda, se a pessoa conseguiu pagar tudo isso, ela conseguiria, por exemplo, optar por ficar sem carro por 4 anos, usar um transporte público, um transporte coletivo, enfim, não sei, a realidade de cada um varia, né? Cada um é cada um, mas vamos supor que ela se sacrificou por 4 anos. Esse valor aqui de 2.326 que ficou para ela mês a mês, ela conseguiria aplicar, nem que fosse em uma previdência privada, por exemplo, né? Ou no tesouro, alguma coisa que lhe rendesse algum dinheiro. E eu fiz a simulação aqui para a gente ver o que aconteceria. Aqui ela começou com zero, acabou depois de 4 anos, só torrou mais R$17.000, além do que ela não tinha. Agora vamos supor que ela fizesse o contrário, pegasse esses 2.326 e aportasse todo mês aquela mesma rentabilidade de 1%. No primeiro mês ela ia juntar 2.350, ia render um jurinho aqui. No final de um ano ela já teria quase R$30.000, ela teria 29.500 mais os juros que já está em R$295, ela ia acabar com 29.800 após apenas um ano. Ela já tem aqui 29.800. Depois de 3 anos ela já teria mais de R$100.000, lá R$101.234, já está ganhando aqui R$1.000 só de juro, de renda passiva. Isso aqui, gente, a renda passiva que enriquece as pessoas, não é trabalhar que enriquece as pessoas, é a renda passiva que enriquece.
Não adianta você ganhar bastante dinheiro se você não fizer o dinheiro trabalhar para você, tá? Os ricos sabem muito bem o que eu estou falando. É isso aqui que faz toda a diferença. No final de 4 anos, aquela pessoa que não tinha nada, que ia financiar um carro inteirinho, ela agora conta com um patrimônio de R$143 mil. R$143 mil, enquanto o outro colega que fez o financiamento só torrou dinheiro, não aproveitou nada. Aqui essa pessoa tem R$143 mil disponível para ela comprar agora o carro à vista, que no caso R$93 mil, ainda lhe sobra praticamente R$50 mil para manter esse carro, para continuar investindo, não é verdade? Só fazendo um resumo agora dos quatro itens, né? Financiando, a gente tem uma despesa de R$17 mil, a gente não consegue acumular patrimônio fazendo investimentos em carro, tá? Mas Herculano, nunca, jamais o cara poderia financiar um carro? Depende. Se você for trabalhar como Uber, taxista, né, pessoal de aplicativo, ou que de alguma forma for ter renda com o carro e a sua renda for maior que a tua despesa, daí ok, daí faz sentido, tá? Caso contrário, se for apenas por lazer, status, comodidade, compensa você se sacrificar um pouquinho, não trocar de carro, ou andar de coletivo, eu sei que é ruim, principalmente em cidade grande, né? Ou talvez a cidade é tão pequena que também não tenha, né? Daí vai da realidade de cada um. Mas se você quer juntar um patrimônio, o carro é a última opção. Mas, como voltando lá, o cara quer trabalhar com o carro, mas não pode alugar algum carro, porque essas empresas que alugam o carro não alugam para quem trabalha com o carro. Então você tem que financiar. Se você ganha mais do que a despesa do carro, faz sentido. Porque se você ganhar também menos que a despesa do carro, não faz sentido trabalhar com o carro, tem que ver outra profissão, outro serviço, né? Na verdade, comprando o carro financiado, então a gente só teve prejuízo, à vista sobrou R$29 mil, alugado sobrou R$38 mil, e investindo esse dinheiro sem ter o carro, começando do zero e aportando mensalmente por 48 meses, nós temos um patrimônio aqui de R$143 mil. Então é óbvio, não precisa nem dizer que investir é muito melhor do que comprar carro, né? Mas depois o menos pior aqui nos nossos cálculos seria o aluguel do carro. O terceiro menos pior aqui seria o comprando à vista. E o último, menos interessante, never, é fazer o financiamento e pagar um absurdo de juros. Tá legal? Galera, por hoje é só. Espero que tenha contribuído um pouquinho com a mentalidade financeira das pessoas. Isso aqui não é recomendação para alugar carro, nem deixar de alugar, nem de nada. É apenas para você pensar um pouquinho antes de tomar uma decisão, colocar no papel, ver o que compensa mais e pensar sempre no longo prazo, porque o dinheiro ele não se transforma no curto prazo. A diferença é lá na frente, aos poucos, como diria minha avó, em grão que a galinha enche o papo, e é verdade. Quem vai longe começa dando os primeiros passos e dando os passos pequenos, e esses passos pequenos, essas diferenças em mês a mês que somado ao longo prazo faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Tá legal? Até mais.